Pronto. Então, hoje é dia 27 de março de 2019, aula de Embriologia Geral para a turma 23B da Nutrição. Hoje nós vamos continuar falando sobre meiose e gametogênese, que a gente já adiantou na primeira aula, né? Já começamos a falar sobre o assunto. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, vendo as caixas que vão descrever o processo. Depois a gente vai usar o quadro e eu vou falar sobre o processo da gametogênese em si no homem, que é mais fácil, depois na mulher, tá? E em seguida eu vou fazer aquele gráfico que está ali, tá? Eu vou ver se eu uso do lado de cá, para falar da parte masculina e feminina, e vou preservar o gráfico que a gente ganha alguns minutos, se o gráfico já estiver pronto aí no cantinho, tá? Então se preocupar com esse gráfico só depois. Antes disso, 2 avisos. Aviso 1. Se você não está no grupo de WhatsApp, entre, tá? Entre com o link do grupo, peça para alguém te mandar, tá? Quem está lá manda o link do grupo para você. Você entra com o link do grupo para você poder seguir as coisas. É pelo WhatsApp que a gente vai conseguir ter esses avisos que muitas vezes, se a gente for usar o campus virtual, eles ficam muito morosos. Você teria que abrir o seu celular para entrar no seu e-mail, às vezes leva tempo para chegar. Então usa o WhatsApp, a gente vai usar o WhatsApp só para isso, só para esses recados. Vai chegar atrasado por algum motivo? Avisa por lá, tá? Tem algum motivo, alguma coisa que está te atrapalhando? Pode conversar pessoalmente comigo, meu celular está lá, a gente pode conversar, tá? A aula, por exemplo, de hoje, eu avisei que a aula das 7 da manhã seria aqui, já tinha falado isso, mas dei um reforço nisso. Então é o local que a gente vai usar para esses contatos, mas só vai funcionar se você estiver no grupo. Então, por favor, eu não quero a partir de hoje que alguém esteja fora do grupo, tá? Então entre lá e use esse grupo só para esse tipo de aviso. Combinado? Tá? Você não está ainda? Resolva isso agora para mim, imediatamente. Certo? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é reforçar que todo domingo nós temos um questionário, né? Um questionário terminou domingo passado, que é da matéria de hoje, e o domingo que vem, eu ainda não postei, domingo que vem vai ter um outro questionário, que é um questionário sobre hormônios. Esse questionário de hormônios, ele tem que ser fechado até domingo, porque ele é das aulas da semana que vem, tá? Então eu vou colocá-lo, vou ver se eu coloco hoje, no mais tardar amanhã cedo. Você vai assistir a aula sobre hormônios e vai responder as questõezinhas da aula lá. Essas 5, 7 questões, 8 questões, no máximo 10 questões que vão estar lá, vão ser sobre a aula que você vai assistir e elas vão te permitir ganhar aquele ponto, né? Que no final das contas é tão precioso que vai ajudá-lo a ser aprovado com uma média melhor, ok? São 12 pontos distribuídos esse semestre, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Vão ser distribuídos esse semestre para quem estiver fazendo essas atividades. Tá combinado? Não se esqueçam disso, tá? Todo domingo você tem a obrigação de fazer isso. Domingo que vem, questionário sobre hormônios. No outro domingo, a gente não tem questionário, porque vão ser 2 aulas sobre hormônios, acredito, tá? Se eu conseguir matar hormônios numa aula só, eu aviso. Mas, normalmente eu levo uma aula e meia, 2 aulas, tá? Aí o que vai acontecer? Provavelmente eu vou, durante a semana, eu já vou colocar vários questionários lá, com datas e os vídeos respectivos deles. Então você vai saber, no dia tal, eu tenho esse questionário tal. Vou assistir, estou tranquilo hoje, vou assistir a aula, vou assistir o vídeo e vou responder o questionário. Tá? Aí você pode ir adiantando sua vida, se planejando aí. Lembrando que, esse questionário é para ser feito individualmente. Não existe 2 respostas iguais, não pode existir. Tá? Porque aí eu não vou saber se alguém copiou de alguém. 2, não é para tirar a resposta da internet. Tirar da internet, eu não ia passar o vídeo para vocês. A ideia é você assistir o vídeo e tentar responder. Pode assistir o vídeo junto com amigo, com amiga? Sim, pode. Tá? Só que na hora de responder, cada um responde a sua pergunta. Certo? Para a gente não ter problemas em relação a gente ser suspeito de estar copiando um do outro. Tá combinado? Alguma dúvida a respeito? Tá? Então eu devo, durante a semana, colocar vários vídeos lá para vocês, todos no campus virtual com link, e colocar para vocês também os questionários dos respectivos vídeos. E cada vídeo desse vai dar um ponto se for feito igual a gente combinou. Certo? Bem,
Questionário. Você pode entrar quantas vezes você quiser. Não precisa, eu preciso arrumar um tempo para entrar no questionário e responder as 8 perguntas. Não. Esse questionário, você pode assistir um pedaço do vídeo hoje, responder algumas perguntas, assistir um outro pedaço amanhã, responder outras perguntas e assim sucessivamente. Tá? Não sei se na segunda, na terceira vez que você entrar, você vai conseguir ver as respostas que você deu antes. Tá dando dessa vez? Ótimo, tá? Porque às vezes não dá, é a configuração que eu coloco lá. Como eu não sei que configuração é certa, toda vez eu tento colocar a configuração mais certa possível, para vocês conseguirem ver. Às vezes não dá para ver. Se não der para ver, pode ter certeza que eu vejo as suas respostas. Tá? Elas ficam, toda vez que você entrar lá para fazer o questionário, as respostas vêm para mim. Eu estava fazendo e apagou, e agora? Chegou para mim, pode ter certeza, tá? Tudo bem, na hora que eu for corrigir, e eu já quero corrigir antes. Essa semana eu vou ver se eu já corrijo os primeiros questionários, justamente para evitar problemas de cópias e coisas assim, tá? Tá combinado? Dúvidas? Tranquilo? Então, a gente havia parado na caixa da intérfase, na realidade na caixa da prófase. Então vamos olhar rapidamente, ó. Essa é a intérfase. Então, é a fase E, a fase G1, fase G2 e a fase S que estão rolando aqui. Na verdade, G1, S e depois G2, tá? G1 e G2 são fases de crescimento e na fase S a duplicação do material genético. Eu tenho ainda o núcleo íntegro aqui, eu já tive a duplicação dos 2 centrosomos, né? Que é aquela organela que depois vai fazer as fibras do fuso mitótico, né? E os cromossomos ainda estão desenovelados. Então essa é a caixa da intérfase que a gente já viu antes. Depois dela, a gente vai seguir para a fase que vem a seguir, que é a prófase 1. Deixa eu achar ela aqui. Prófase 1. Anáfase. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Isso aqui está meio desorganizado. Na realidade, eu pus organizado aqui. Aí veio um colega de vocês para bater foto e desorganizou tudo e largou desorganizado. Deixa eu só achar aqui, tá? Metáfora 2. Só ver se está tudo mais ou menos certo. Aí depois fica mais fácil de encontrar aqui. Intercinese. Prófase 2. Prófase 2. A prófase 1. Tá aqui, não dá nada. Tá? Pronto. Então, prófase 1. Já mostrei essa caixa também hoje, né? O que eu tenho na prófase 1? Um pareamento de homólogos, certo? O azul é homólogo do verde, o laranja é homólogo do amarelo. Por que são homólogos? Porque eles têm os genes para as mesmas características na mesma posição, no mesmo locus. Esses genes podem ser iguais ou diferentes, mas estão ali presentes para tratar de características similares. Olha, os centrosomos, né, o par de centríolos, já foram para os polos opostos, e aqui vai acontecer o crossing over, essa troca de segmentos dos cromossomos. Eu tinha feito um desenho aqui no final da primeira aula para explicar para vocês. Então, essa troca vai ocorrer aqui também, e é uma das razões da geração da variabilidade genética. Certo? Tudo bem? Agora vamos entrar nas outras etapas. A etapa que vem a seguir é uma etapa nova, chama prometáfase. Provavelmente vocês não conhecem essa etapa. Prometáfase é uma fase que vem antes da metáfase, por isso antes da metáfase, tá? O que acontece na metáfase? Lembra-se? Cromossomos ligados às fibras do fuso, parados no meio da célula, que a gente chama placa equatorial, ou no equador celular. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Olha, as fibras do fuso já estão presentes, mas elas são de extensão diferente. Olha, aqui eu tenho uma curtinha, aqui uma longa, aqui uma curtinha, aqui uma longa. Resultado, na prometáfase os cromossomos estão ligados a essas fibras, mas como elas não têm a mesma extensão, os cromossomos não estão no meio da célula, na placa equatorial. Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, o que eu noto mais ainda? Olha, houve um pareamento de homólogos, né? Continua o pareamento. O amarelo é homólogo do laranja e o azul é homólogo do verde. Só que agora o laranja, o amarelo, o verde, o azul já tem pedaços do cromossomo homólogo. Por quê? Porque aconteceu o crossing over antes, né? Lembra que eu contei que na prófase 1 acontece o crossing over? Então o que já aconteceu? Tá vendo? Olha,
essa cromátide aqui, ó, com a cromátide de laranja, trocou um pedaço, esse anel, tá vendo? Com essa cromátide amarela. Então ela ficou com anel laranja com anel amarelo, e aqui em consequência amarelo com anel laranja. A outra cromátide, o crossing foi diferente, tá vendo? Então ela pegou uma pontinha do amarelo, tá vendo? E aqui, em consequência, pegou uma pontinha do laranja. Resultado, olha a cromátide, essa e essa, são diferentes. Olha essas duas, também agora ficaram diferentes. Então, crossing over gera variabilidade genética e torna essas cromátides, e em consequência, os futuros cromossomos diferentes. Tudo bem? Então, essa é a prometáfase. Como é que eu vou saber se é 1 ou 2? Se é meiose 1 ou 2? Quantas cores eu tenho? 4. 4 cores. É meiose 1. Então, você vai colocar 1 na resposta. Pronto. Tem fibras do fuso? Tem. Então, é prometáfase, metáfase ou anáfase. As fibras estão de comprimento diferente? Estão. Se estão de comprimento diferente, só pode ser prometáfase. Então, resposta: prometáfase 1. Tá? Prometáfase 1. Por 2 minutos, hein? Até olhei assim correndo, assim, ó, já para te barrar, assim, ó. Pare! Tá? Deu certinho, tá? Então, prometáfase 1. Ok? Pronto. Matou isso aqui. Agora a metáfase. Igualzinho a outra, só que as fibras do fuso são do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, olha, essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. As 4 fibras são do mesmo tamanho. Resultado, os cromossomos estão parados no meio da célula, no equador celular. Certo? Tudo bem? O que vai acontecer em seguida? Esse laranja com o azul vão para baixo, vão formar uma célula. Esse amarelo com o verde vão para cima, formando outra célula. Tá? Pronto. A fase que vem a seguir, que a gente vai ter essa separação, é a anáfase 1, ó. Olha aqui, ó. Separou, tá vendo? Opa, mas você vai estar olhando aí e vai estar olhando de cima, de frente, você vai olhar e falar assim: poxa, mas não era uma gravatinha borboleta? Por que ficou assim? Porque quando você puxou, você puxa para lá, tá vendo? Então imagina, tá assim. Na hora que você vai puxar, olha, uma perninha fica grudada na outra. Então, uma cromátide fica grudada na outra. Se você olhar de lado, você vai ver que tem as 4 perninhas, as 2 cromátides irmãs. Mas olhando de cima, e numa foto que eu tirar na prova, você vai criar confusão. Se quiser, né? Por que você não cria confusão? Quantas cores eu tenho? 4. Então é 1. Tá? É 1. As cromátides estão do mesmo tamanho? Estão. Então não é prometáfase 1. Esquece. É metáfase ou anáfase 1? Tá descendo, tá vendo? Tá sendo puxado. Esse é o movimento de puxar. Por isso que veio para baixo. Tá? Então é anáfase 1. Pronto, não dá erro. Tranquilo? Tudo bem? Tá? Anáfase 1. Agora, ó, o amarelo vai ficar com o verde embaixo, já vai gerar uma célula, e o azul com laranja em cima, gerando outra célula. Então o que eu vou ter aqui agora, na próxima caixa, e aí são 2, porque a gente vai criar agora 2 células, eu vou criar assim, ó, 2 células separadas, na telófase 1, tá vendo? Ó, uma ficou com o amarelo e o verde, e outra com o laranja e o azul. A minha pergunta é a seguinte: lembra quem é o homólogo de quem? É o verde com o azul e o amarelo com o laranja, não era isso? Lembra que estavam pareados? Tá? Eu poderia fazer diferente? Eu poderia, ao invés de eu ter azul com amarelo, verde com amarelo, eu poderia ter verde com laranja e, em consequência, azul com amarelo. Poderia ter, ao invés de ter um conjunto diferente do que está aqui? Sim. Qual a chance que eu tenho disso acontecer? 50%. Ou seja, se eu pegar 100 células, 50 teriam um arranjo assim, e as outras 50 teriam um arranjo invertido. Ou seja,
azul com amarelo ao invés do laranja, e em consequência, verde com laranja ao invés do amarelo. Tá? Por quê? Porque esse processo, gente, é um processo casual. A gente chama isso de separação casual, emparelhamento e separação casual dos cromossomos homólogos. Tá? E isso é uma das razões para o surgimento da variabilidade genética. Deixa eu guardar essas caixas aqui, já vou explicar isso para vocês. Só um segundinho, tá? Vocês não sabem o prazer que me dá quando eu chego na segunda turma, em que eu já repeti, principalmente a de vocês, que na realidade é a quarta turma. Eu já fiz para biologia, já repeti, já fiz para 23A e agora 23B. Já repeti 4 vezes, tá? Então quando eu vou guardando aqui, vai me dando uma alegria incrível, que eu vejo que as coisas estão terminando. Se é assim para mim, imagina para vocês, hein? Só ajeitar aqui, só um segundo. Pronto, tá ajeitando. Bem, então deixa eu desenvolver meu raciocínio. Quantos cromossomos nós temos na célula humana? 46. 23 mais 23. Eu vou separar em 2 células com 23. Só que quais 23 vão para cada uma dessas 2 células? É o acaso. Tá? Lembra, a gente está falando hoje de estatística? Lembra de uma coisa que tem na estatística? Acho que tem até na matemática, na realidade. O pessoal da estatística usa também. Uma coisa que chama análise combinatória. É uma das coisas bacaninhas que a gente aprende lá no colégio, né? Porque parece que a gente está voltando para o básico da matemática. E a gente faz aqueles conjuntinhos de novo, né? O que a análise combinatória faz? A análise combinatória te diz simplesmente assim: se eu te der um número de elementos, quantos conjuntos diferentes você consegue formar com esses elementos? Não é isso? Então eu estou te dando 46 cromossomos. Quantos conjuntos eu consigo formar com os 46 cromossomos? Mas a regra é: os cromossomos estão aos pares, no conjunto eu tenho que ter um representante de cada par. Tá? Sabe como é que faz? É assim, bem simples. As coisas estão aos pares. Então, um par sempre vai ser separado do outro. Então, par é 2. Quantos elementos eu tenho? 23. 2 elevado a 23 dá 8,4 milhões. Eu consigo, então, trazendo para a nossa realidade, formar 28,4 milhões de combinações diferentes. Em outras palavras, 8,4 milhões de células diferentes. 8,4 milhões de espermatozoides diferentes. Ou de gametas femininos diferentes. Só com essa alteração. Tá vendo? Por exemplo, eu posso fazer um conjunto em que eu tenho todos do meu pai, em outra célula todos da minha mãe. Eu posso fazer um conjunto, então, separaria. Gente, isso aqui começou a cair agora, me irrita profundamente. Eu acho que eu estou pondo ele ao contrário. Quando eu ponho ao contrário, ele cai. Tadinho, não é culpa dele, é culpa minha. Pronto. Eu posso fazer um conjunto assim. Numa célula esses, e na outra esses. Mas eu posso fazer diferente, ó. Troco esse vem para cá, e esse vem para cá, tá vendo? Já troquei. E posso ir trocando assim. Quantas combinações eu consigo fazer? 8 milhões e 400 mil combinações, só com esses elementos aqui. E aí, uma célula, outra célula. Eu vou criar então 8 milhões e 400 mil células diferentes, só com essa combinação. Por que são células diferentes? Porque os cromossomos e os genes é que fazem as células, não é verdade? Células diferentes porque tem cromossomos com genes diferentes. Não é? Pergunta. Então, você está contando isso só com os cromossomos? Só com os cromossomos. Quando tem a ocorrência do crossing over... Aí agora nós vamos falar de crossing over, tá? Tudo bem? Então, 8 milhões e 400 mil combinações diferentes. Só que eu tenho que colocar o crossing over. Vamos tentar colocar esse crossing over? Vamos lá. O que eu preciso saber? Quantos crossing overs acontecem? Em torno de 2 a 5 por par de homólogos. Tá? Quantos pares eu tenho? 23.
Vamos dizer que seja 4. Então, para a gente arredondar em 100 por célula. Pronto. 100 por célula. Eu pegaria 8,4 milhões vezes 100. 840 milhões de espermatozoides diferentes. Só que tem um erro na minha conta. Por quê? Eu esqueci de um princípio básico. O crossing over é casual. Eu tenho 25 mil genes. E a maioria deles pode estar sujeita a sofrer o crossing over. Portanto, não consigo fazer essa conta. É uma conta, é um número que tende ao infinito. O que eu quero dizer que tende ao infinito? Quero dizer o seguinte, que se eu pegar todos os espermatozoides que eu produzi numa ejaculação, e em média eu produzo 250 milhões de espermatozoides numa ejaculação, todos são diferentes. Se eu pegar todos os espermatozoides que eu for produzir na minha vida, todos são diferentes. Você vai falar, mas tem chance de algum ser igual? Tem, mas é uma probabilidade muito pequena. Não é verdade? Tá? Tudo bem? Vamos ir além? Para formar uma pessoa, eu junto um espermatozoide que sofreu esse processo. Junto um gameta feminino que também sofreu esse processo. Junto o fato de que eu tenho mais tipos gênicos. Lembra que eu falei que os tipos gênicos são alelos? Variedades de genes, variantes de genes. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, cor de olhos. Eu tenho no cromossomo 15, eu usei esse exemplo mais cedo. Eu tenho, vamos supor, no meu cromossomo 15, um gene para castanho, que veio da minha mãe. E no do meu pai, eu tenho um gene para o azul, mas eu não tenho para verde. Pode ser que você tenha. Castanho eu sei que você tem, mas pode ser que você tenha para o verde. Tá? Porque ela quer azul. Pronto, azul. Então você fica com azul e eu fico com verde. Pronto, resolvido. Tá vendo? Isso além disso, a gente tem na espécie humana um pool, uma quantidade de genes além. Se eu pegar essa quantidade de genes que eu tenho, mais crossing over, mais pareamento e separação casual de homólogos, olha o que acontece. E passar isso para uma pessoa, e passar isso para a espécie humana, eu sou capaz de dizer para vocês que nenhuma pessoa que já tenha pisado a face da Terra é igual a outra. Vamos fazer uma conta? Hoje a gente tem quase 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões é muita gente. Mas sabe quantas pessoas já viveram na face da Terra desde que a espécie humana surgiu? Ninguém sabe muito bem, mas um número que chuta por aí é 3 trilhões de pessoas. 3 trilhões de pessoas. Tá? Bem, muita gente. Muita gente. Tá? Agora, essas 3 trilhões de pessoas, nenhuma é igual à outra. Sabe por quê? Por causa do crossing over, da separação casual de homólogos e também desses genes que a gente chama polialelismo, que estão espalhados pela população. Incrível, né? Agora, com uma única exceção, o que a gente chama de gêmeos idênticos. Tá? O que acontece com esses gêmeos idênticos? São clones naturais. Alguém aqui é gêmeo idêntico? Alguém é gêmeo? Não? Vamos supor que um de vocês tem um gêmeo idêntico. Tá? Esse gêmeo idêntico não está aqui. Eu não tenho duas pessoas com aparências igual aqui, né? Então esse seu gêmeo idêntico não está aqui. Vamos supor, já que eu estou brincando, que esse gêmeo idêntico seu seja aluno da veterinária. O que acontece? Ele está em outro ambiente agora. Quando vocês estão tendo aula de embriologia, ele está tendo outra aula. Você tem um namorado, o gêmeo tem outro. Né? Você gosta de videogame, ele já prefere jogar futebol. Né? Então, cada um está exposto a ambientes diferentes e pressões seletivas ambientais diferentes. Isso molda a expressão gênica. Então o gene
está ali. Mas alguns genes são expressos e outros não, dependendo do ambiente que a gente está. Então eu posso dizer para vocês, refazendo aquela história, que independente se você é filho único, no nascimento único, ou se você é de um nascimento gemelar, não interessa, você é único, porque mesmo para esses caras, se você olhar o gêmeo idêntico, ele tem uma expressão de genes diferentes. Se você olhar, o perfil de proteínas produzido por cada gêmeo é diferente. Se você olhar, as digitais são diferentes. Se você olhar aquelas marcas da íris, que a gente usa, por exemplo, para biometria no banco, são diferentes. Tá? Isso é muito bacana, porque isso mostra que nós somos únicos e que nós nunca vamos ser repetidos. Olha que bacana. A gente é mais precioso do que o diamante mais precioso que existe aí no mundo. Por quê? Porque diamantes, por preciosos que sejam, você tem 2, 3 iguais, não é? No final das contas, não existe aquele que seja o diamante. Existem diamantes maiores, menores, mas são diamantes, né? Nós somos únicos, porque o que a gente tem com os nossos defeitos e com as nossas qualidades só vai ser representado em toda a história da humanidade uma vez, na gente. Bacana isso, né? Quando a gente está sentindo mal, com aquele baixo astral, sentindo péssimo, a gente tem que pensar nisso, né? Quantas vezes a gente tem meninos e meninas aí, ó, novos, custaram para chegar aqui, e por causa de pressões que a gente vive de pressões, não é? Vocês têm as pressões de vocês, eu tenho, dormir mal, mas eu tenho que dar minha aula, você tem uma prova amanhã, você tem isso, você tem aquilo outro, a gente vive assim, né? E às vezes a pessoa deixa que essas pressões tomem conta e acaba fazendo uma besteira, acaba tirando a própria vida, né? Ou se não, acaba aí num baixo astral terrível, né? Acaba tomada pela depressão e tudo. A gente tem que, nesses momentos, lembrar que nós somos únicos. Que bacana, né? Foi feito na gente. Nós temos nossos defeitos, somos nossos, mas a gente tem nossas qualidades também, que muitas vezes são únicas. E olha que bacana, tá tudo nessa história que eu estou contando aí para vocês hoje. Outra coisa bacana, olha só, eu não vou me desdizer não, mas eu queria lembrar vocês que nós somos, essas diferenças no total dos genes que a gente tem, estão em torno de 3 a 4%. Então eu posso dizer que nós todos somos diferentes? Somos. Mas a diferença no total é só de 3 a 4%. Vou colocar uma outra forma agora. Imagina se eu virar para você e falar assim, você me encontrou durante as férias, você aí, Gé, estou pensando em matricular em embriologia. Eu virar para você e falar assim, faça embriologia, sabe por quê? Sabe por quê, Estela? Porque esse ano você vai ter 96% de chance de passar em embriologia. Você não vai fazer? Claro que vai. 96 é quase certeza, não é? Pronto. Então eu quero dizer o seguinte, que você é diferente dos outros 4%. Em 96% você é igual. Quero dizer então que pretos e brancos, homens e mulheres, homossexuais, heterossexuais, atleticanos, cruzeirenses, né? Pessoal que gosta do Bolsonaro, pessoal que é da esquerda, tá? Pessoal que é palestino, pessoal que é israelense, todo mundo é igual. Para com essa bobagem, esse preconceito que a gente às vezes tem com a pessoa. Ah, eu não gosto daquele cara, ele é homossexual, não gosto dele, né? Não gosto, por quê? Ele é igual a você. Ah, quer dizer que eu sou homossexual? Não, quer dizer que o cara ser homossexual ou ser heterossexual é um detalhe pequeno dele, que está dentro desses, vamos dizer, desses 4% aí de diferença, tá? E que no restante, na imensa maioria, nos 96%, ele é igual a ti, tá vendo? E você fica às vezes maltratando a pessoa, tratando mal, tendo preconceito com a pessoa. Ah, eu não gosto daquele cara é preto, eu não gosto dele. Mas por quê? Bobagem é essa, né? Você também, em certo sentido, você é parecidíssimo com ele. Por isso que, ainda mais num país como o nosso, eles dizem que essa história da gente ter
o preconceito, alguns cientistas falam que você ter o preconceito de cor no Brasil é uma das coisas mais idiotas que tem. Porque, a menos que a sua família seja, vamos dizer, italiana, e você e os seus pais mudaram para aqui, sai da Itália e mudaram para aqui, se você for brasileiro, que está algumas gerações no Brasil, muito provavelmente você tem negros na sua família. Eu tenho. Meu avô era negro, parte de pai, minha avó, por parte de mãe, negra. Pronto. Aí eu vou ter preconceito com negro? Por quê? Né? Se você olhar... E por outro lado é engraçada essa história, porque aí a gente extrapola para a história de cotas na universidade, né? Pensa bem, se eu chegar lá e falar, eu sou negro, eu quero o direito a fazer uma vaga que tem aí, uma vaga da cota para fazer de professor para negro. Alguém vai virar e falar assim, ué, Gé, você está doido, você não é negro? Eu pego a foto do meu avô e da minha avó e falo, olha aqui, eu tenho até passados negros, então eu sou negro também. Tá vendo como o negócio fica estranho? Por isso que é uma coisa que a gente fala que é você se considerar, é uma autoafirmação. Se você se considera negra, você pode colocar lá. Se eu me considero negro, eu posso colocar. Agora, abrir uma comissão, me desculpem, para ver se você é mais negra que ela ou mais negra que eu, é uma coisa que você fica assim, ué, como assim? Né? É uma coisa complicada essa história, né? Complicado. Mas as pessoas não entenderem que na realidade o grande problema no Brasil não é o fato de ser negro ou não. Já estou terminando essa história que está se alongando, tá? Não é o fato de você ser negro ou não, é o fato de você ser pobre ou não. Se você é pobre, branco, você está muito difícil você entrar na universidade. Se você é pobre e negro, muito difícil para você entrar na universidade. Então o problema é pobreza ou não. É isso que faz a diferença, né? Então existe toda uma história. Aí você é índio. Ué, às vezes se um índio teve oportunidade lá na aldeia dele de estudar, etc., bem, o fato de ser índio não importa, tá? Ah, ele é negro, mas ele o pai dele é um juiz de direito, tem dinheiro, etc, etc. Ele conseguiu estudar, etc, etc, etc. Pronto, não faltou nada para ele. Então é uma coisa muito complicada, né? Uma coisa muito complicada que a gente vê, mas pelo menos as pessoas já podem dizer que estão tentando ajudar, né? Tudo bem? Então assim, seguindo a nossa história, tudo bem? Tranquilo? Então a nossa variabilidade genética tem a ver com essas coisas que estão surgindo. E essa nossa variabilidade genética é que nos torna a nossa espécie tão bacana, tão diferente, torna as pessoas tão preparadas para... Se eu não estou preparado, mas certamente alguém na população está preparado para fazer frente àqueles problemas, àquela seleção natural, os problemas que a seleção natural está causando. Tudo bem, tranquilo? Por exemplo, AIDS. Vamos supor que a AIDS matasse, fosse muito mais mortal e que matasse, sei lá, 99% da população humana. Esse 1% que sobrou não iria morrer. Por quê? Porque ele é resistente à AIDS. A gente descobriu que existem pessoas que são resistentes à AIDS. A pessoa tem um parceiro que é HIV positivo, tem relações sexuais com esse parceiro não protegidas e ela não pega AIDS. Por quê? Porque por algum motivo ela é resistente à AIDS, está vendo? Por quê? Por causa dessa variabilidade genética. Tudo bem, tranquilo? Então, eu consegui chegar com vocês até o final da meiose 1. Ela é reducional, vocês entenderam? Nós começamos com uma caixinha que tinha 4 cromossomos. Só que eram em 2 pares. Eram 2 conjuntos, era um conjunto e outro conjunto. Então era um de um tipo, que veio do meu pai, e um que veio da minha mãe. Aí eu tinha um outro, que veio do meu pai, e outro que veio da minha mãe. Então eu tinha 4, tá vendo? Só que 2 e 2, 2 conjuntos. Então, 2 conjuntos, 2 ploidias, 2N. 2N igual a 4, nesse caso. Eu gerei 2 células, fiz um acaso, pronto. Um representante ficou aqui com o outro e outro representante ficou aqui. Eu separei, ao invés de eu ter 2 conjuntos, eu passei a ter um conjunto só em cada célula. Então, por isso é uma divisão que a gente chama reducional, porque o número de cromossomos caiu a metade. Tá? Então, a primeira meiose é isso. Aí, o que acontece com a célula? Agora, ela vai voltar a se preparar para ver se está tudo certo. E para ela se preparar,
a gente entra numa etapa que a gente chama intercinese. Olha aqui, ó. Repara, as cariotecas se refizeram, os cromossomos se desenovelaram, tá? E eu tenho aqui, ó, os centrossomos, tá vendo? O par de centríolos, um aqui e outro aqui. Tudo bem? É o que me interessa. Essa caixa é diferente, né? Ela é diferente das outras. Reforçando aquilo que eu já falei. Eu não tenho duas caixas iguais, tá? Então, essa é a intercinese. O que a célula está fazendo? Sentindo o ambiente. Se o ambiente estiver ok, tudo bem, posso me dividir. Se o ambiente não estiver ok, eu paro. Oi, professor. Tá bom? Bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo aí? Tranquilo. Tá bom. Bom dia aí, gente. Aproveitem bastante. Então, o que acontece? Olha, vocês conhecem? Esse é o reitor. Então, o que acontece? Se o ambiente estiver ok, ela vai se dividir. Se o ambiente não estiver ok, ela vai parar e vai sentir o ambiente. Vai sentir o ambiente por uma hora, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas. E ela vai tentar esperar o ambiente melhorar. Se o ambiente não melhorou, qual que é a alternativa? Não posso ir para frente, não posso me dividir, que eu vou estar prejudicando o meu organismo, meu órgão. Se o ambiente modificou, eu posso me dividir. Se eu não posso me dividir e ir para frente, eu também não posso voltar atrás, não tem como voltar atrás. O que essa célula faz então se ela está com problema? Ela morre, ela vai se suicidar. Esse tipo de coisa a gente chama de apoptose, suicídio celular ou morte celular programada, tá? Ela para ali. Para que ela para ali? Ela vai parar ali porque nossas células são altruístas, no sentido de que a célula pensa mais no coletivo do que em si própria. A célula que deixa de ser altruísta e começa a pensar em si própria é uma célula transformada ou em processo de transformação, que vai depois dar origem a um tumor. O que é o câncer? O câncer é uma série de doenças em que você tem, cada um com características específicas, mas que tem algumas características únicas. A mais importante do câncer é a célula deixa de pensar em si própria, no coletivo, e passa a pensar só em si própria. Ela deixa de pensar no bem do coletivo, do organismo, do órgão que ela está, e passa a pensar só em si própria, só se reproduzir, só se alimentar e azar da vizinha, tá? Então, esse tipo de coisa normalmente é evitado, porque a gente tem mecanismos. Um deles é esse, a apoptose, a morte celular programada, tá? Aí a gente repete, vamos repetir com diferenças. A meiose 2 é igual a meiose 1, mas com diferenças. Repara aqui, ó. Começar, deixa eu separar as caixas aqui. Começar com essas duas, tá? Pronto. O que eu tenho na meiose 2? A primeira divisão da meiose 2 é a prófase 2. Olha lá, os cromossomos ficaram enovelados, eu consigo vê-los individualizados agora. E ó, aqui está os centrossomos, tá vendo? Estão aqui, ó. Então, essa é a primeira caixa da prófase 2, na meiose 2. Vê bem, repara numa coisa. Quando a gente fez essa caixa, há uns anos atrás, eu achei que essa caixa era pouco representativa, que os meus alunos iriam criar confusão com outras etapas aí para trás. Aí eu pedi para uma aluna minha que ela fizesse o favor de fazer uma caixa diferente, duas caixas diferentes, para mostrar a prófase 2. E aí ela me deu uma outra opção. Ela falou assim: Gé, eu faço as duas caixas para você, só que mantenha as caixas originais, porque se eu for tentar desmanchar a caixa, eu vou estragar a caixa e você vai perder. Então compra duas caixas novas, eu faço, e a gente usa as outras duas. Ao invés de duas, você usa 4. Pronto. Aí temos agora uma segunda caixa representando a prófase 2, tá? Olha aqui, ó. A carioteca se desfez, os cromossomos estão aqui, tá? E agora eu tenho um par de centrossomos, tá vendo? Um aqui e outro aqui, se duplicaram, certo? Então, essas duas caixas representam uma etapa também da prófase 2, um pouco mais adiantada em relação àquela que a gente acabou de ver.
Certo? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Repara numa coisa. Quantos cromossomos eu tenho aqui agora? 2 e 2. Quando era a prófase 1, eu tinha 4. Certo? Tudo bem? 2 e 2. E lá antes eu tinha 4. Dúvidas? Posso continuar? Posso ir? Prófase 2 já foi. Agora eu vou falar sobre... Deixa eu ver se cabe ali. Só um segundinho, gente. Pronto. Agora eu vou falar sobre prometáfase 2, que é a etapa que vem a seguir, né? Prometáfase 2. Repete o raciocínio. Cromossomos ligados às fibras do fuso, né? Só que fibras do fuso de extensão diferente, ó, uma curta e uma longa e uma curta, tá vendo? Eles não estão no meio, não estão no equador. Dá para confundir com a outra prometáfase? Não, pelo simples princípio que na outra eu tenho 4 cromossomos e aqui, em cada caixa, 2, um representante de cada par aqui. Né? Na outra eu tinha o par laranja e amarelo e o par verde e azul. Agora eu tenho um representante de cada par em cada célula, escolhidos ao acaso, né? Já falamos sobre isso. Pronto, prometáfase 2 foi. Vamos usar o mesmo raciocínio para a metáfase 2. Olha lá, ó. Com a diferença que agora eu tenho os cromossomos presos a fibras do fuso de mesmo tamanho, ó, mesmo tamanho, certo? Mesma extensão. Então eles estão parados no meio da célula, na placa equatorial, certo? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, metáfase 2. Gente, essa filmadora tem um detalhe que dá para vocês verem o vídeo aí atrás, tá? Se por acaso vocês estão sentados perto, principalmente do lado de cá, vê que está ficando desfocado, ou que eu estou mostrando e não está aparecendo no vídeo, me dá um toque para eu ajeitar minha posição, tá? Pronto. Metáfase 2. Agora tem, de novo, a separação. Como é que eu chamo a separação? Anáfase 2. Pronto. Ó. Separação de cromátides irmãs. Agora não é separação de cromossomos, né? Olha, um bracinho foi para um lado, outro bracinho, outra cópia do cromossomo foi para o outro, certo? Eu estou fazendo o que? Um conjunto que é, olha, amarelo com a pontinha laranja, que vai se unir, vai na mesma célula com verde com o anel azul. Eu poderia fazer diferente nesse caso? Também poderia. Ou seja, esse amarelo com essa parte cá, e esse aqui com esse de cá, tá? Também gerando, obviamente, variabilidade genética mais uma vez, tá? Tudo bem? Tranquilo? Agora, seguindo o nosso caminho aqui, tira esse, guardo esse, junto essa turminha e vou enfiar aqui, tá? Só para tirar a bagunça daqui, gente, só um segundo. Pronto. Cada um desses vai gerar uma célula. Cada grupinho daqueles que eu mostrei. Então, ó, olha, o amarelo com o anel laranja vai gerar uma célula junto com o verde com a pontinha azul. Tá vendo? Esse é um. Olha o outro aqui, ó. O outro amarelo. Amarelo com a pontinha laranja e verde com anel azul. São diferentes? São. Por que são diferentes? Porque são cromossomos diferentes, genes diferentes, proteínas diferentes, células diferentes. Então, esses dois são diferentes entre si. E se eu juntar os 4, eu vou ter o quê? 4 células diferentes entre si, ó. Olha lá, ó. 4 células diferentes entre si.
tá? Ainda na telófase, tá vendo? Aqui eu ainda não tenho os núcleos formados, tá? Mas, óbvio, o que vai acontecer em cada célula dessa? A gente vai formar um núcleo. Então, vamos lá colocar os núcleos para mostrar como vão ficar as células filhas. Só guardar aqui. Pronto. Células filhas. Aqui, ó. Uma célula filha é diferente da outra. Que é diferente da outra. Que é diferente da outra. 4 células diferentes entre si. Então, eu gerei a variabilidade genética. Variabilidade genética. Tá? Fala pra mim. Essa célula, ela é 2N ou é N? Ela é N. Por quê? Porque esse aqui não é homólogo desse. Então, eles são diferentes. Ela é N. Ela tem um conjunto só de cromossomos, tá? De cromossomos diferentes. Quantos cromossomos eu tenho? 2. Então, N igual a 2. Você lembra que antes, a célula que começou a meiose 2, você tinha 4 cromátides? Aqui eu tenho só 2 cromátides, tá? Célula com 4 cromátides, ela é também 2N igual a 2. Célula com 2 cromátides também é 2N igual a 2. Então eu comecei com uma célula. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está a mão. Deixa eu pegar uma da segunda divisão qualquer aqui. Só um segundo. Vou pegar uma da final da primeira divisão, que está bem aqui na ponta aqui para eu mostrar. Pronto. Essa é da telófase 1. Olha aqui, ó. Essa célula, como é que você classifica essa célula? 2N ou N? N. Por que N? Porque esse não é homólogo desse, eles não fazem um par. Tá vendo? Lembra que o amarelo estava pareado com laranja e o azul estava pareado com verde? Então os pares se pareiam. Esse não estava pareado com esse, então um não tem nada a ver com o outro, são cromossomos diferentes. Então aqui é N. Essa é telófase 1. N igual a quantos cromossomos? 2. É essa célula que entra na meiose 2. E ela gerou, por exemplo, isso aqui, ó. Essa célula é o quê? 2N ou N? N. Quantos cromossomos? 2. 2 e 2. Óbvio, esses cromossomos aqui estão duplicados, mas ainda assim são cromossomos. E esses aqui estão individualizados, mas ainda assim são cromossomos. Entenderam? Sim, tá? Então, é isso que acontece na segunda divisão. Separação das cromátides irmãs. Por isso, a meiose 2, ela é uma divisão chamada equacional. A meiose 1 a gente viu reducional porque reduz o número de cromossomos à metade. E na meiose 2, ela é equacional. Por quê? Porque você mantém o número de cromossomos. Só há uma separação das cromátides irmãs. Eles perdem metade do material genético, do DNA. O DNA que estava duplicado agora deixa de estar. Mas o cromossomo permanece. Tranquilo? Tudo bem? Entenderam o que eu queria falar? Bem, a ênfase na meiose era na variabilidade genética. Tudo bem, a gente fez uma revisão das alterações que acontecem, e essa revisão é importante, e eu vou cobrar na prova, mas eu quero que vocês entendam principalmente a mensagem da variabilidade genética. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadro aqui agora, vou apagar e vou falar para vocês sobre a gametogênese. O principal elemento dessa aula não é de jeito nenhum
a meiose. Eu quero colocar essa meiose no contexto da gametogênese, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Vou dividir o quadro ao meio, acho que aqui já dá, pronto. E vou fazer a parte de formação dos espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese. Na espermatogênese, na formação dos espermatozoides, a gente tem uma meiose. Por isso, o que eu vou fazer agora? Juntar uma coisa com a outra, tá? Eu vou começar dizendo para vocês que a primeira célula, a célula tronco da linhagem, ela se chama espermatogônia. Ela é uma célula tronco. O que eu quero dizer com isso? Ela é a célula inicial, a primeira de todas. E no homem é engraçado, porque as espermatogônias, elas vão permanecer durante toda a minha vida. Eu nasci com elas sofrem mitose, e aquele pool, aquele conjunto inicial, eu vou mantê-lo a minha vida inteira, tá? Então eu vou ter sempre espermatogônias para sofrerem mitose e depois se diferenciar, entrar em meiose e gerar espermatozoides a minha vida inteira. Então ela sofre mitose, sofreu mitose, então vamos lá, ó, mitose. E aí ela gera duas, a espermatogônia A, que a gente chama, e a espermatogônia B. Espermatogônia B, tá? A espermatogônia A, ela fica guardada, ela é de reserva, tá? Reserva. Ou seja, depois ela vai entrar em mitose de novo e gerar mais duas. Uma fica guardada sempre, a outra entra na meiose, que é a espermatogônia B. A espermatogônia B, a primeira coisa que ela tem que sofrer é uma diferenciação. Ela vai se diferenciar em outra célula, tá? Essa célula se chama espermatócito 1, ou cito 1 simplesmente. É o espermatócito 1 que vai entrar na meiose 1. Esse espermatócito 1, lembra? Na meiose 1 você entra uma célula e gera duas. Como é que eu chamo essas células? Espermatócito 2. Espermatócito 2. Então, ao final da meiose 1, eu gerei duas células, os espermatócitos 2, tá? Esse espermatócito 2, cada um deles vai entrar na meiose 2. Meiose 2. E cada um deles vai gerar duas células. Como é que eu chamo essas células? Espermátide. Cada célula gera uma espermátide. Espermátide, tá? De novo, ó. Meiose 2. Espermátide. E espermátide. Tudo bem? Tranquilo? Cada espermátide vai sofrer um processo de diferenciação que eu chamo de espermiogênese. Saúde. Espermiogênese. E vai se transformar em um espermatozoide. Então, ao final, você vai gerar 4 espermatozoides. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Nada demais. A única coisa que eu fiz foi dar nome aos bois, não é? Foi dizer para vocês que a partir de agora a gente não precisa falar uma célula entrou em meiose 1. Eu vou dizer assim, ó, o espermatócito 1 entrou em meiose 1. Pronto. Ou, eu não preciso nem falar isso. Se eu falar
espermatócito 2, já fica subentendido que ele é a célula que entra em meiose 2. Se eu falar espermante, já fica subentendido que é a célula que se formou ao final da meiose. Se eu falar espermatogônia, já fica subentendido que é a célula inicial do processo. Não é verdade? Tá? Então, é só isso que eu fiz por enquanto. Tranquilo? Podemos então falar da parte feminina? O que acontece na parte feminina? A parte feminina é exatamente igual à masculina, com diferenças. O processo nas meninas é mais complexo que o dos homens. Então, a primeira coisa, entendeu isso aqui tudo? Beleza? Pronto. Agora nós vamos, com base nessas informações, ver a parte de saúde, a parte feminina, que tem algumas características específicas. Tá? Só que antes disso entenderam? Podemos seguir? Tá? Vamos fazer até o seguinte, ó. São 11 horas. Vamos dar uma paradinha, quem quiser ir no banheiro, tá? Fazer um xixi, tomar uma água e a gente começa daqui a 2 minutinhos, tá bom? Tá? Dá aquele tempinho pra gente ver a parte feminina. Vou dar uma parada aqui.